Olá pessoal, vamos para mais uma sessão aqui no YouTube. Desculpem que a gente está colocando essa aula, eu estou colocando essa aula aqui atrasado, mas eu fiquei no final de semana inteira no congresso e acabou que atrasou um pouquinho a produção dessa aula para vocês. Vamos lá, o artigo da semana passada, segunda-feira passada, falava sobre uma atualização sobre os genes que são relacionados com a performance atlética. É uma atualização que foi publicada, se eu não me engano, em março de 2023. 2023 eu tenho certeza, março é para considerar, mas se eu não me engano, sim, março de 2023. E então é o mais novo que a gente tem. E ela inicia essa revisão, digamos assim, trazendo um dado muito forte, muito importante, dizendo que hoje, neste momento, ou pelo menos no ano passado, nós já tínhamos 251 genes associados com a performance atlética, sendo que desses, mais de 120 já haviam sido, pelo menos duas vezes, mencionados em publicações científicas. Isso é um avanço muito, muito elevado, e vocês vão ver depois no outro gráfico que ela traz aqui sobre o avanço ano a ano disso, porque nós temos cerca de 20 mil genes, e a cada ano que passa a gente vai cada vez mais associando genes relacionados ao esporte. A gente vai chegar, eu não sei em que número, mas não são poucos os genes relacionados ao esporte. E se hoje a gente não tem, agora que está começando, a gente não tem a intenção de entender isso, daqui 10 anos não dá mais para trabalhar com esporte. Tá? Então precisa urgentemente levar a sério esse assunto. Precisa urgentemente começar a tirar os preconceitos que se tem, dizendo que isso não é assim, ainda não está muito claro, porque sim, é novidade, mas muita dessa novidade já está consolidada. Tá? E é isso que traz um pouco esse artigo. Ele explica um pouco como funciona e como deve funcionar o modelo para que você traga um gene e diga este está relacionado, associado com esporte. Então, basicamente, ele fala sobre a frequência de alelos na comparação entre atletas e controle, então estratificando, né, atletas de endurance, atletas de potência, atletas de força. Depois passa para um segundo caso relacionando genotipo com fenotipo esportivo. Então, por exemplo, se eles estão associados com VO2, com performance de força específica, de testes específicos e tudo mais. E em que alguns casos o estudo genótipo-fenótipo ele vem antes do estudo controle. Então você associa primeiro, encontra ali algo que você viu, pois faz sentido nessa linha de visão que eu estou tendo do fenômeno, associo o gene, vejo a relação e depois se faz um estudo mais transversal para entender realmente a influência e, digamos, a penetração daqueles alelos dentro de uma população específica. Então, não é algo simples, não é algo que surge da cabeça de uma pessoa que está viajando. São controles de estudos, são estudos controlados com alto rigor e que passam por diversas etapas até que alguém chegue a ponto de diga realmente ele tem associação com determinado fenótipo ou com determinado performance esportiva. Tá? Então, aquilo que já tem definido, pode acreditar e comece a estudar sobre isso. Okay? O gráfico que eu trouxe, que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Aqui está desde 1998, quando começou a se falar, por exemplo, da ECA, da enzima conversora de angiotensina, que é o primeiro o gene associado ao esporte e, obviamente, aquele mais estudado. Desde ele até agora, 2023, nós estamos falando aí de 15 anos, mais ou menos. Em 15 anos saiu de 1 para 251. Então, olha só, de 98 a 2009, nós estamos falando aí, desculpa, são mais de 15 anos, são 25 anos, desculpa. Minha conta agora foi bem ruim. De 98, de 2000 até 2009, digamos assim, nos primeiros 11 anos, nós estamos falando de 36. De 2009, vamos até 2012, vai. De 99 a 2012, primeiros 13 anos, nós subimos ali para 79 genes. De 2012 para 2023, já foi para 251. Por quê? Primeiro porque mais gente começou a olhar para este ramo, para essa linha de pesquisa. Segundo porque
pesquisa avança, tecnologias avançam, e aí você consegue cada vez mais facilmente ter acesso a esse tipo de análise e poder colocar no dia a dia, não só de pesquisa, mas no dia a dia, inclusive, esportivo. Vou contar para você, ele estava num congresso de educação física específica aqui na Itália, junta todas as universidades para falar. E o último palestrante que eu assisti era um preparador físico de um time de futebol grande aqui na Itália. E ele apresentou dados de VO2, mas tudo que eles fazem de controle de carga. E ao final fui conversar com ele e me apresentei, falei para ele que eu trabalhava com a genética aplicada ao esporte, que eu tinha alguns casos no futebol, tudo, ele conhece alguns dos casos, inclusive, e eu perguntei para ele como é que é aqui na Itália. E ele falou, posso te garantir que todas as grandes esquadras já trabalham com isso. Falei, e a sua? Ele falou, sim, a minha também. A única diferença é, lá não é o profissional de educação física ou ciência motora, que chama aqui, que atua com isso. Essa informação ela vem mastigada da parte médica. Então, os médicos é que fazem essas análises e passam para eles a visão de como aquilo deve ser encarado no dia a dia. Ou seja, mais uma vez, se você está aí no Brasil, escuta a gente falando sobre genética aplicada ao esporte, torce o nariz, falando, isso aí não sabe o que tá falando, isso aí pegou só os dados ali de uma atletinha e tá falando besteirinha, não sei o quê. Continue fazendo isso. Eu não ligo. Continue fazendo isso porque é você que vai ficar para trás. Agora, se você tiver um pouquinho de mente aberta de dizer, talvez isso seja algo realmente que seja válido, deixa eu entender um pouquinho mais, entre em contato com a gente. A Educação Física de Precisão, entre em contato comigo, entre em contato com o Cássio, entre em contato com diversas pessoas que trabalham junto com a gente e que fazem essa aplicação diária. Somos nós que estamos ali diariamente aplicando e estudando e fazendo intervenções, inclusive científicas, para que a gente possa trazer essa informação com o máximo de detalhes para dentro do nosso âmbito no Brasil. Tá? Porque fora do Brasil isso está sendo utilizado constantemente. Eu estou em contato, por exemplo, com pesquisadores japoneses. E vocês viram em que lugar ficou o Japão nas Olimpíadas esse ano, né? Se você não viu, dá uma olhadinha como é que ficou o quadro de medalhas. Ah, mas é que eles tiveram, a última Olimpíada foi em Tóquio, esse investimento recente. Espere, né? Falava a mesma coisa da China, quando foi lá em Pequim, porque foi um investimento. Isso estamos falando de 2008. Então, de lá para cá, eles estão brigando frente a frente com os Estados Unidos. O Japão é uma ilha minúscula. Dá uma olhada na quantidade de medalhas que eles tiveram. E eu conheço um dos pesquisadores que está por trás de toda essa análise genética que estão fazendo lá. Aí estamos em contato, quem sabe a gente consegue até fazer alguma coisa em conjunto. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a tabela 1, mostrando alguns genótipos que estão associados com a performance de endurance. Se eu não me engano, estão 3 páginas no artigo sobre cada uma das modalidades, endurance, potência e força. Aqui nós temos vários genes conhecidos, que vocês já viram, a gente falando várias vezes, mas eu gostaria de focar bem no segundo que está ali, ó. ACTN3, tá vendo? Ele está aqui em endurance, ele se repete aqui na potência, assim como com a ECA, ele se repete aqui na força, assim como a ECA. Não são tantos que se repetem nas três modalidades, nas três disciplinas, seja potência, força ou endurance, tá? Não são muitos os que se repetem. E dos que se repetem, o principal que tem os resultados mais consistentes ainda é a alfa-actina 3. Então é por isso que a gente fala bastante dela no nosso canal, porque a gente precisa entender muito, porque ela não é só um gene para potência, um gene de explosão. Ela tem muitas conexões e a gente vai trazer isso nas próximas semanas para vocês, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham realmente entendido o tamanho do impacto que a genética aplicada no esporte está tendo no mundo e leve a sério quando a gente fala que se você não começar a, pelo menos, querer entender o que está se passando nessa área, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. O avanço tecnológico da nossa área é essa. Tá? É o avanço da genética aplicada ao esporte. Então, contem com a gente. Hoje provavelmente sai mais um artigo lá no Instagram, na quarta-feira mais um outro vídeo, e sábado que vem, espero que no sábado pontualmente, mas se não também segunda, no máximo, domingo, segunda, mais uma aula aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção e segue a gente, compartilha, fale com seus amigos e vamos ajudar a crescer a educação física de precisão. Abraço.